Olá, amigos. Vamos continuar hoje com a nossa missão no canal Log News, né? Episódio 8, falando sobre como rentabilizar a transportadora rodoviária de carga, né? E ontem nós vimos os grupos de contas, né? O grupo de conta com relação ao aspecto da montagem, a formatação do DRE. E é muito importante que essas contas tenham a visão de todos que são responsáveis por gerenciar tanto a receita quanto o custo, para poder a pessoa ter parâmetros e ajudar nas decisões da empresa. Né? Como a gente sempre fala, as pessoas podem contribuir mais, como eu falei ontem na mensagem daquele ex-presidente americano que falava sobre não uso só o cérebro que tenho, mas todos que posso tomar emprestado, porque existe muita inteligência dentro das empresas e normalmente é um certo desperdício. Você está com uma pessoa que tem um talento muito bom, um talento excepcional e superior a você com relação ao negócio, e há um certo distanciamento dessas pessoas podendo contribuir. Certa vez vão ter grupo de estudos nas empresas para as pessoas se prepararem para ajudar na gestão, porque tem sempre um olhar diferente. Então, o importante nessa ferramenta, né, que é o DRE, eu trabalhava um pouquinho diferente dos outros, né, inclusive do padrão, da formatação, mas da dinâmica do DRE. Né? E é muito importante e necessário que as pessoas que estão envolvidas tenham uma visão sistêmica da empresa. Tá? Então, as pessoas que cuidam lá de área de custo, tipo coleta, entrega, de redespacho, as grandes contas das transportadoras, quando é fixo ou terceirizado de qualquer maneira, não importa, ele tem que ter noção do impacto que acontecerá se ele não gerir bem aquele grupo de contas. E aí, se essa pessoa não estiver envolvida, ele vai fazer o trabalho dele ali, ele não sabe o que é que acontece na sequência, ou vai receber de alguém uma coisa que ele não sabe se dá uma progressão adequada. Então, é nesse ponto que eu vejo que muitos executivos pecam, né, em vez de usar o talento das pessoas. E eu costumo solicitar a ajuda dessas pessoas, ajudando, né? Ou seja, orientando, né, preparando ferramentas e conceitos e números e indicadores que as pessoas possam entender que aquela métrica estabelecida não é simplesmente uma meta, mas sim um cuidado com o negócio. E aí é onde se garante o negócio. E muitos dos controles são montados no mercado são aqueles que esperam o final do mês. Né? Certa vez eu fazia consultoria na área de produtividade, uma consultoria que se montou aqui em Fortaleza, que veio de dentro de uma consultoria americana, a equipe, e a gente plantava exatamente isso. E é uma coisa que ajuda muito você quebrar o controle em intervalos. Ou seja, em vez de você esperar um mês, uma semana ou um dia, você controla a cada ato aquilo que você vai fazer, sabendo o que você vai fazer e quais são os parâmetros de mínimos e máximos e o que é uma variável razoável para você manter aquela conta sob controle. Você toma decisões com parâmetros e aí você tem uma estrutura de controle adequada. Como é que você toma essa decisão com parâmetros? Tendo pessoas preparadas, porque nem tudo na transportadora é automatizado. Você pode até automatizar as consequências dos números, mas antes dele chegar, existe todo o instrumental que vai ser movimentado, caminhão, pessoas, galpões, equipamentos, que cada elemento desse do custo é de respeito a um valor, e pode ser fixo ou variável. E é nesse ponto que nós vamos falar hoje. Então, lá nos custos operacionais, que vamos nos ater nisso, em cada uma dessas contas e ver como é que se trata, pode ser que alguém divida um pouco diferente. Contas fixas e contas variáveis, mas cada um formata de um jeito. Boa tarde, Jorge. E pode haver pequenas variações, não tem problema, portanto você tem um padrão sequencial de comparação do seu, né? Porque sempre tem alguma coisa, algum detalhe a mais da maneira de como controlar. Então, lá nos custos fixos, né, vamos dar uma olhadinha num DRE real, no caso aqui da minha empresa. Então, os custos fixos, você tem lá os salários, os ordenados e salários, salário
da operação, o pessoal que fica dentro do galpão, o pessoal lá do controle da movimentação da carga, ajudante, conferente, líderes, né, gerente operacional, os encargos, os benefícios dele, né, ou seja, a estrutura disso aí, né, o aluguel, deixa eu colocar aí, um seguro de imóvel, né, se não é alugado, o prédio é próprio, mas ele tem que ter um custo aí, né, e nesse ponto de aluguel, estrategicamente, alguns empresários têm feito uma coisa bastante inteligente, que é o sócio da empresa ou o grupo de sócios compra um prédio e aluga para a própria empresa. Que aí ele tem uma receita paralela, já que ele tem uma garantia de operação, em vez de dar para terceiro, ele dá o dinheiro para ele mesmo, né? Embora algumas empresas acabam botando um valor um pouquinho acima do mercado para retirar diferenciado. Aí cada um trata como achar mais interessante. E aí o resultado da empresa parece que é menor, mas até é maior. O seguro do imóvel, né, porque ele corre riscos de incêndio, de diversas variáveis do tempo, alguma coisa assim. O seguro da frota e as consequências do custo da frota em relação a IPVA, acessamento, oficina, depreciações, né? Então, esse grupo fixo, né, ele é um ponto de partida para você ver já quanto você tem que faturar para cobrir isso. Então, isso não existe um número, se é 18, 17, 12, 10%, depende do teu volume de faturamento. Uma vez que você estabeleceu, você contratou esse custo fixo, você já sabe que tem que gerar um valor para pagar esse custo fixo, né? Ou seja, nesse ponto aí, é primordial ter um nível de faturamento que já cubra, dê uma faixa disso aí. E aí você vai criando uma história desse grupo. Na sequência, nós vamos ter exatamente os outros custos, são os variáveis, né? Então, os variáveis de respeito a todas as variações em cima das manutenções da frota, se você tiver frota própria, todo aquele grupo de contas, ele tem lá oficina, pneu, reparos, o que for. Mas existem umas contas que são da operação que está lá no variável, tipo custos de coleta e entrega. E aí você pode ter uma frota dedicada, ou seja, uma frota que é sua para administrar, e essa frota que é sua, ela tem um custo de manutenção, tem depreciação do carro, tem toda uma estrutura aí que tem que ser controlada e reportada para jogar para dentro do DRE. E nesse ponto, você pode ter uma outra opção de fazer isso, contratar carros no mercado, ou variável, ou alugar o carro, ou pagar por produção, são as várias que tem. Alugar, pagar por produção, pagar por diária. Por produção você pode pagar sobre o percentual do frete, ou por quilo entregue, ou você pode pagar por quilômetro. Então existem várias maneiras de fazer isso. Aí você escolhe a que você acha mais adequada. Mas quando for o carro próprio, a conta que tem que ser feita é a seguinte: a frota própria versus a possibilidade dela ser terceirizada, ela custa mais caro ou não? Isso é um ponto que é muito importante. Então você pode ter contratos com frotista ou com os TACs e ele fazer esse trabalho para você, você tem um padrão de contratação. Normalmente, nesses meus 30 anos de consultoria e gestão na área de transporte de carga e logística, não invariavelmente 90% de uma frota dessa não consegue cobrir o custo da aquisição, tá? Então um carro de coleta e entrega, quando você joga toda a estrutura de custo exigido por uma transportadora sendo próprio, versus um terceiro, que muitas vezes é o próprio dono que dirige, simplesmente ele é sempre mais caro, tá? E aí você fica também um outro ponto sujeito a ter um custo fixo, porque o variável começa a ficar muito mais fixo que variável, porque quando a carga cai, como foi agora dessa situação, dessa crise que nós estamos passando ainda, né? Está diminuindo um pouco, mas ainda continua passando, e ainda ninguém sabe como é que vai ficar tudo isso, né?
você tem uma coisa instalada ali. Quando é terceiro, você pode, se para a produção, ele vai variar junto. Aí você tem a possibilidade de flutuar. Então, essa é uma decisão muito estratégica, né? E nesse ponto, é importante que a empresa analise e faça toda uma estrutura de apoio, se for para o variável, de ter contratos, que esse pessoal do TAC tenha as suas empresas abertas, forneça notas fiscais e forneça toda a estrutura de pagamento de custos para que a empresa acompanhe. E sem perder a noção que é importante que se tenha um seguro que cubra essa frota contratada, que a empresa continua sendo responsável. Então, isso é um ponto muito importante de análise. E se for variável, aí entra no ponto das pessoas que controlam isso. Você tem que estabelecer parâmetros e dizer por que esses parâmetros têm que ser obedecidos. Então, se, por exemplo, eu trabalhava muito, dependendo do nível de distanciamento de uma ponta a outra do frete a ser transportado, com entre 5%, 5,5%, às vezes 6% de remuneração para os carros de coleta e entrega para o agregado, né? E quando faltava, podia chegar até no máximo quanto? 7, 8, porque estava faltando o carro. Podia acontecer de você precisar pegar alguém, né? Um spotzinho ali, um avulso, para poder completar aquela situação que normalmente você não controla essa flutuação de carga. O cliente vai dizendo, às vezes pede 10 notas para ser coletada, e lá de repente tem 12, tem 15, é uma coisa que tem uma variável que não está no nosso controle do transportador, né? E aí a pessoa que contrata tem que estar com essa noção desses parâmetros e cuidar dessa pessoa para que ele goste de fazer isso e não transforme isso num caixa no bolso dele, porque muita gente se aproveita se não tem parâmetros e começa a cobrar comissão do terceiro para funcionar. Isso acontece muito. Isso é o cuidado. Se você tem os controles, você tem as margens ali, e aí ele, estando do lado da empresa, por isso é importante cuidar, ele não vai fazer essa besteira. Da mesma forma, os custos de redespacho. Eu posso botar uma frota rodando e própria e me obrigar a ter toda a estrutura de vai e volta, custear esse carro e tudo, manutenção, depreciação, possibilidade de acidente, ou terceiro, também pagando ou por diária ou por produção sobre o frete ou por quilômetro rodado, escolher, mas tem que ter os parâmetros. E essa turma toda tem que estar com um contrato bem assinado, de forma que você tenha a possibilidade de não ter nenhuma justificativa trabalhista sobre isso, já que está tudo formalizado, né? Tem que ter essa noção que há necessidade de descontrole. Mas você fica flutuando. Se a carga estiver mais para a capital, não tiver para o interior, você diminui mais. E aí a pessoa fica nessa... Nos caminhões de transferência, o mesmo raciocínio, né? Muitas das empresas têm diversas modalidades. Eu posso ter um carro fixo, eu posso ter um cavalinho que vai e volta, e os baús que ficam na plataforma, eu faço essa movimentação, se eu tenho garantido uma operação altamente volumosa. Mas nós temos as regiões onde não tem carga de retorno, né? Há muito que o mercado não vem mais remunerando o retorno. Então, se você pega a carga de São Paulo para o Nordeste, na minha história, que é 6 para 1. Um caminhão chega no Nordeste e volta 1 no mesmo tempo. Os outros ficam esperando e vai. Então, e o caminhoneiro, ou se for frota própria, o teu custo vai ficar ali parado, ou você vai voltar com ele batendo. E aí você corrói o resultado da empresa, né? E muito, quando houve essa mudança, essa virada, onde existia a obrigação de pagar de volta, né? Então, lá nos custos que são muito bem apontados pela NTC, embora ninguém obedeça aqueles custos, ele está lá no custo que tem que pagar de volta. Você é calculado a quilometragem rodada. Se o carro vai e volta batendo, ele pode consumir um pouco menos de combustível, mas ele vai e volta com toda a estrutura do caminhão, caminhoneiro, seus encargos e os pedágios correspondentes. Então, esse ponto é que muito tem corrido as empresas, porque é um custo que normalmente ele consome dentro de um DRE, dependendo da estrutura de custo da empresa, ele vai consumir entre 15% e 30% do teu resultado. E aí esse ponto também, se for terceirizar, tem também os parâmetros, que é muito importante, de novo os parâmetros, né?
E tem a pessoa da contratação. Hoje tem muitos aplicativos, né? Você tem vários aplicativos, você joga a oferta e o pessoal vem, mas ainda é muito característica aquela fidelização, né? E nós temos algumas regiões que o pessoal dos aplicativos chama, não sei se usa esse termo, mas são as zonas de calor, é onde tem carga, eles identificam onde tem carga para sair e para voltar. E no Nordeste, esses aplicativos, essas empresas que se colocar dessa forma para ir voltar e dar oportunidade para o caminhoneiro e ajudar o caminhoneiro a ganhar mais dinheiro, o resultado mais interessante foi Centro-Oeste, São Paulo, Centro-Oeste. Porque aí tem uma... Ô Tati, cara, tem um ida e volta mais ou menos aquele bairro que tem a produção lá do Centro-Oeste agrícola. E isso é importante, né? Para você ter. Mas quem trabalha para o Nordeste, ou para o Sul, a flutuação de São Paulo para o Rio Grande do Sul não é a mesma, né? Embora esteja mais equilibrado que para o Nordeste, mas pesa diferente. Então isso tudo pesa na decisão de ter frota própria ou terceiro. Ou mescla. Né? Eu posso ter uma frota, uma parte fixa que me garante aquele mínimo, para qualquer oscilação eu tenho uma proteção, mas o terceiro vai ajudar. Né? Hoje há uma redução substancial dessa frota de terceiro, pela crise, desde a época da greve lá dos nossos amigos lá, o pessoal que transporta as nossas cargas, a turma que é da estrada mesmo, que leva nas costas todo esse movimento das nossas cargas, né? Que é o caminhoneiro, o frotista, essa turma toda tem aquele problema. E de lá para cá, com as crises que vêm e vão se corroendo. Por quê? Algumas empresas estabeleceram um padrão no mercado de forma silenciosa de uma disputa, né? Que é aquela disputa predatória. Eu vou matar o vizinho para poder sobreviver, apostando que todo mundo vai quebrar. E o ramo de transporte é uma coisa interessante. Abre e fecha a empresa quase todo dia, embora tenha mais fechado que aberto ultimamente, depois das regulamentações e tudo isso. E o pessoal fez o quê? Muita gente, na hora de precificar um equipamento, um caminhão, que é os 3 itens que eu coloquei agora, a depreciação é de 4 anos, normal, né? Já fiz trabalho em empresa, né? Quando eu fui gestor, onde, como eu usava o carro muito mais intensamente, a gente reduziu a depreciação para 3 anos e meio, 3,2, pelo uso que isso é permitido, isso acelera a depreciação. Mas a maioria das empresas fez o quê? Alongou, ou seja, vou colocar o custo do meu carro para 8 ou 10 anos. Isso cria uma falsa ideia de resultado. Ou seja, eu uso mais a frota, uso mais o equipamento, mas ele já morreu contabilmente, mas eu uso. Mas aí eu cresço com o custo de manutenção, toda essa estrutura, para poder continuar na disputa de mercado. Isso aí perdurou durante muitos anos. Agora está mudando um pouco, porque está todo mundo colhendo agora as consequências. Daí, lá no site da Receita tem lá aquelas 8 mil, 9 mil transportadoras com endividamento absurdo, que são as empresas que infelizmente, né, por um motivo ou por outro, usou os impostos como financiadores das suas operações. Isso é uma coisa que acontece muito, né, principalmente no ramo de transporte. E isso está acabando com as empresas. Então, as outras contas que você tem aqui, você pode ter frota própria, você pode ter carro avulso, né? Você pode ter também mão de obra da operação de coleta e entrega. Esse é um ponto importante também, que é um custo, que eu disse, separar a folha por operação. E algumas empresas tomaram algumas decisões, são 3 modalidades. Eu posso ter funcionário próprio, né? Eu posso regionalizar os funcionários, porque vai uma determinada região de São Paulo e o cara já está no caminho daquela região, mas é funcionário, tudo direitinho. Eu posso terceirizar com uma empresa que me dá nota fiscal, com todo mundo carteira assinada, e aí eu fico com custo, eu chamo de custo vivo, ou seja, aconteceu, está ali, mas está sendo quitado tudo, todo dia, ou seja, no final do ano, boa tarde, Adivar, no final do ano eu não tenho que quitar mais nada, aquela mão de obra já está paga, contratada, com nota fiscal, ou eu posso, contratar cooperativa, que já é um pouco mais de risco, tem que estar muito atento às documentações, da parte trabalhista, ou fazer o que tem muita gente fazendo, que é o risco altíssimo, né? Terceirizando na mão do agregado de coleta e entrega o ajudante.
E normalmente o que está acontecendo pelos os últimos números que eu olhei? Tem gente pagando, principalmente em São Paulo, 70, 80 reais a diária para um ajudante. E o cara, né, aquela pessoa, o colaborador que não tem vínculo, né, né, ele entra no caminhão depois da portaria da empresa, mas para ele estar naquele caminhão, ele precisa estar com o cadastro lá na reguladora de risco para autorizar, porque se houver um assalto, um problema com a carga, e ele não tiver cadastrado, a empresa vai possivelmente ter um problema de recebimento das mercadorias que foram roubadas ou sinistradas, porque a pessoa não está consultada para ser liberada, né? Então, existe um vínculo aí. E o que está acontecendo agora, depois que voltou as operações começando a aquecer, porque o comércio está voltando, dá uns picos, mas é um pico sereno, né? Algumas empresas têm até crescendo mais de 100%, mas na média ainda está ali uma queda de torno de 20, pouco mais de 20%. Por que que está... Ô, Arley Borges, boa tarde. Por que que está assim? Tem gente empolgada, mas no todo não existe esse aquecimento no todo, porque você olhar, você entra no shopping, eu fui no shopping, não tem 20% das pessoas segurando no shopping, porque as pessoas não estão consumindo de fato, né? Não tem recurso para sair consumindo direto, está todo mundo segurando um pouco o seu dinheiro porque não sabe ainda das consequências. E aí essa possível retomada vai ser bem lenta e gradual, e algumas vão ter um bom resultado, porque tinha uma carteira boa de clientes, estão repondo os estoques, né? Mas está nessa situação. Então, se o teu custo for variável, oi Elton, boa tarde. Se o teu custo for variável, é bem melhor. E aí eu vou contar uma historinha que é interessante. Quando eu ainda faço consultoria, mas eu fiz consultoria em 35 segmentos de negócio diferentes. E um dos negócios que eu fiz foi na fábrica de beneficiamento de amêndoas, de castanha de caju, que não é fábrica, é uma beneficiadora, porque não se fabrica castanha de caju, você beneficia, né? Então a castanha de caju, quando você compra ou colhe, ela vem dentro de uma casca, e você faz um trabalho na produção, que eu fiz trabalho em 4 fábricas de fábrica, você tira a casca maior, esse ponto da película, se não sair no processo, porque a castanha de caju é um produto nobre, para não quebrar, porque aí você vai processando, ela tem inteira, vários tamanhos, e tem os quebrados e fica inteiras com aquela películazinha que é um amargo, aí tem que tirar. E algumas máquinas não conseguem tirar 100%. E aí você vai para um setor de raspadeiras, que é aquela mulher de raspa de uma por uma, para manter o valor daquilo que é vendido em dólar, né? E certa vez eu fazendo um trabalho lá, um encarregado do setor, eu fui implantar, né, para a gente usar muito a Excel, implantar um sistema de controle e ter toda uma estatística do setor. E eu fui no computador e fui apontar tudo, e o rapaz, antes de eu terminar, ele já deu tanto a produção do dia. Com um setor lá com 100 e poucas pessoas, ele disse, então deu tanto. Aí, alguns minutinhos depois, eu terminei de digitar, e ele fazia tudo de cabeça, anotando e ia somando. Eu terminei de digitar, e disse, aí bateu com o dele, e disse, aí eu perguntei, qual é a média? Aí ele disse, eu não sei. Ele dividia o total por 118 pessoas, de cabeça não fazia a média, né? E qual é a meta para cada funcionário raspar? Quantos quilos são por dia? Aí ele disse, não, isso aí eu sei, tem que ser no mínimo tantos quilos, porque a partir daquele ponto de X quilos, era que ele garantia, se passasse dos quilos, ele ganhava um pouco mais que um salário mínimo. Se não, a menos ganhava o salário. Então, todas as vezes que a pessoa produzia um pouco menos, se tivesse produzido todo dia 50 quilos por dia, para manter o salário mínimo dela do mês, e ela produzisse 30, ela estava produzindo no menos, o custo do quilo processado aumentava. E aí eu disse, quantas pessoas não atingiram a meta, vamos dizer, dos 40 quilos? Ele disse, eu não sei, eu tenho que contar aqui, depois já sair. Aí o Excel já mostra tudo, né? Pronto. Quem são as pessoas que repetidamente não conseguem atingir? Aí ele, não sei de cabeça, vou olhar aqui também. Então o Excel já mostrou ali, né, tudo feito, né? Quem são aquelas pessoas que não têm habilidade de jeito nenhum para continuar no setor?
Aí eu também não sei, então eu vou ter que olhar de um por um. Então é toda essa sequência, quando você tem uma inteligência instalada, né, que você tem a sequência disso aí, você ter números de análise. Por que eu estou contando isso, né, com relação a castanha, né? E por acaso eu vou dar uma informação, muita gente não sabe. A castanha e tem um caju. O fruto é a castanha, o caju é a flor, né? Muita gente não sabe disso. Eu também não sabia na época, eu fiquei surpreso, que eu gosto de caju e gosto da castanha. Eu achava que o caju é que era a fruta. Então, o que é que essa estrutura diz, transferindo isso para nosso setor de transporte de carga? Da mesma forma, quando você estabelece ali os teus indicadores de custo dentro de uma estrutura lá dos custos variáveis, né, da operação, você tem que ter as suas métricas, as suas medidas, e assim não tem que ter parametrizações onde a pessoa tem uma visão sistêmica do que tem que fazer. Por exemplo, se eu estabelecer uma meta de X coleta que vai custar 1 quilo da coleta X reais ou um percentual sobre o frete, aquilo naquele dia aconteceu da forma como foi planejado, muitas das vezes a empresa espera um mês todinho para responder. Isso tem que ser feito todo dia. Porque você perdeu um dia, perdeu o dia inteiro. Então, se você tem uma frota ali de 770, 80 carros por dia e 20% dessa frota trabalha ineficientemente, você não acompanha, o que é que vai acontecer? Você vai perder dinheiro naquele dia. Aí no dia seguinte ninguém tomou ação, perde de novo. E é sempre mesmo aquele carro, aquela equipe que não produz bem. Então, esse acompanhamento, por isso eu contei essa história. Então, essa dinâmica, lá para dar resultado no DRE, eu tenho que cuidar do dia a dia já pensando no DRE. Como é que o encarregado da operação vai pensar no DRE se ele não participa dessa discussão? Para ele entender e ser convencido, como diz Carl Roger, né? Aquele psicólogo americano que diz que para a pessoa comprar uma ideia, ele compra melhor se ele compreender aquilo ali. Se ele compreende, ele compra e ele começa a brigar por aquilo ali e realizar, porque ele se sente parte integrante, né? E é exatamente isso que eu coloquei nos controles e quando eu faço um demonstrativo de resultado por gestores de uma empresa que me contrata, faz consultoria, ou enquanto eu era gestor e eu estou aplicando na empresa que eu instalei agora. Então, essa dinâmica do DRE já começa no dia a dia. Desde quando eu contrato, certa vez contratei um executivo de uma transportadora tradicional frota própria. E ele disse, não, quando fechar a semana eu vou... Não, aqui na empresa, ou mesmo que seja frota própria, você tem que controlar todo dia. E qualquer discrepância durante o dia, a operação tem que lhe avisar. Para você já tomar uma ação e não perder nem o dia. Né? Porque já trabalhei com clientes que não tem padrão de embalagem e peguei clientes que em um mês me deu prejuízo tipo assim, 70 mil reais. Porque a carga dele não era padrão, eu não tinha condição de passar no carga scan toda a carga dele, e não, na época não tinha o carga scan, e ele já me dava prejuízo. Eu carregava um carro, a cada 3 carros eu perdia um. Que eu pagava 3 carros e não tinha nem a receita de 3, tinha de 2. Então, esse cuidado com quanto é que eu gasto com a entrega, quando é que eu gasto de coleta, depois da entrega, do redespacho, quando eu vou carregar um caminhão, se o aproveitamento do caminhão está adequado, cada uma dessas métricas, a pessoa que cuida disso, desde o ajudante que está enchendo aquele carro, o arrumador, olha, tem que a gente chama estufar quando container, quando é carro, a gente tem que empurrar aquela carga toda ali bem arrumada, nas posições adequadas, encher o carro da forma adequada, de forma que você consiga aproveitar. Se o carro tem 100 metros cúbicos, 110 metros cúbicos, que daria 33 mil quilos cubados, que ele vá o mais próximo possível disso, porque aí você já deixa de perder dinheiro. Da mesma forma no carro de coleta, no carro de entrega. Nos últimos anos eu também separei o que é coleta, custo de coleta e custo de entrega, porque são diferentes. Você coletar uma carga em São Paulo tem um custo. Entregar é bem mais caro, que é ponto a ponto. É bem mais caro, porque a coleta você consegue concentrar alguma coisa, a entrega não. É muito mais caro. E o pessoal junta e às vezes toma decisões, perde cliente, ou cobra mais de um ou perde de outro, porque não separa. Isso tem que ser separado. Mesmo sendo frota própria, você aponta aquele custo, aquele carro inteirinho, faz e unitiza até chegar no quanto é que custa 1 quilo para fazer aquilo. Né? Então, essa dinâmica que a maioria dos
dos executivos e da controladoria ou do custo da empresa, não tem. Isso eu implantei, onde eu passo eu coloco. Eu estou finalizando isso já, para que eu tenha tudo isso, e aí tudo isso atrelado a um BI que me dá todo dia um retrato da possibilidade de resultado. Então, quando eu fecho o meu custo fixo, eu fecho com a receita lá, eu comparo quanto é que eu tenho que faturar já para cobrir o custo fixo da operação. E o variável, estabeleço todos os parâmetros de cada um desses custos, são os principais, né? E não deixo fugir, né? O seguro da carga, né? Mas tem que estar lá tudo bem colocado. Que o seguro, você cobra o seguro de acidente ou de roubo, paga o ambiental, mas não cobra ambiental. Ninguém cobra o seguro ambiental, mas paga. Algumas empresas, principalmente o pessoal de químico. E isso tem que cobrir. E tem avarias, né? Embora havia gente dizer que a avaria não é para botar no custo, é para botar porque é natural, não é aceitável, mas natural no processo de movimentação de qualquer coisa na vida da gente, inclusive na casa da gente, tá lavando os pratos, quebra um. Que se quebre alguma coisa. E você tem um indicador. Eu trabalhei com empresas grandes, né, com a Toyota, que ela diz uma unidade para 1 milhão. Cada um cria um critério e busca manter esse critério, mas é um parâmetro. Então, e aí você vai ter toda essa estrutura, o fixo, o variável principalmente, que é onde você perde dinheiro na operação, pode perder ou pode ganhar, se for bastante produtivo, onde você vai ter ali a primeira linha de resultado do lucro bruto. Então, muitas das vezes eu participei de reunião de algumas empresas, o cara chega para mim, onde eu sou gestor, eu afino e dou uma dinâmica no DRE já, nos primeiros dias do mês eu já sei se a empresa vai dar lucro ou não. Se a tendência, a tendência do faturamento for garantir o que está orçado e tiver com isso adequado, eu já sei dizer se vai dar lucro ou não, já na primeira semana, se o faturamento continuar. Já dá para ter uma parâmetro com uma margem de erro muito pequena. Eu tinha uma brincadeira no último emprego que eu trabalhava com o pessoal da controladoria e começava a faturar, o pessoal dizia, quanto é que vai dar? Então, vai dar 6% lá no Laí, vai dar 7%. Aí eu já dava 5,5%, perdia ali por 1 ponto percentual, porque paralelo ao DRE, eu tinha um outro DRE, atrelado a esse, que dá dinâmica com todas essas calibrações do custo de coleta, de entrega, de carregamento, esses custos dos gastos do dia a dia da operação, material operacional, monitoramento da frota, todos esses parâmetros, uma vez que o faturamento composto está ali, se os parâmetros estão sendo mantidos diariamente, está acompanhando, é fácil, né? Você passa a ter um parâmetro de ter uma possibilidade de resultado. E aí você consegue olhar melhor. E aí só consegue olhar melhor se cada uma dessas pessoas tiver consciência da sua parte, pensando no todo. Então, daí o sucesso de um bom DRE. Né? E o outro ponto, nessas contas do DRE, aí é uma eterna discussão. O pessoal chama, quando vai fazer orçamento base zero. O que você adotar, ou vou trabalhar com DRE com regime de caixa, né? Porque o que entrou e saiu do banco ou do caixa, o que você quiser, né? O fato é que no comportamento da operação, quando você vai falar de coleta, o teu custo no mês, porque está ali no local, coletou, fechou o mês, o último carro fez, ele tem condição de apropriar. Na entrega, dependendo do trecho, né, se for um trecho de longo que chega em 4, 5 dias, não dá uma semana a mais, o custo de entrega só vai aparecer no outro mês. Se eu trabalho em regime de caixa, eu vou ter um custo, por exemplo, nós estamos em julho, a última semana agora que nós estamos, né, de julho, na primeira semana ou no mês de agosto, porque não realizou ainda. Né? E aí você tem que decidir como é que faz isso. Tá? O outro ponto é com os redespachos. Então, quando você vai trabalhar com carga para o interior, que tem prazo com 10 dias, 12 dias, é a última quinzena. Vai cair o custo na primeira quinzena no mês seguinte, quando tudo é entregue. Se for regime de caixa, isso flutua. É tanto que, muitas das vezes, eu tive alguns embates, que tem gente que não entende a operação de carga. Quando o faturamento é muito baixo aqui, e de repente tem um pico, né? Tem uma montanha a ser subida que o faturamento cresce muito,
o resultado desse mês aqui é muito bom, porque aqui ele carregou de um mês para outro custo baixo, e aqui a receita foi alta. Da mesma forma como foi agora, na pandemia. Quando a receita caiu drasticamente, eu tenho o custo do mês anterior que estava bom em março, o custo aqui, a receita fez aqui. Criou um vale, né? E daí, se a estrutura é com custo variável bom, acima de 70%, você flutua junto, você sofre menos. Então, várias empresas sofreram menos. Quem sofreu tendo custo variável é porque estava alavancado com outras atividades. Pegou o dinheiro, investiu em alguma coisa e não estava com o dinheiro na mão. Mas o bônus variável que ela flutua junto, né, e você consegue ter melhores resultados. Então, é muito importante que todo mundo esteja inserido nesse contexto, que entenda que aquela parte de encher o carro de carga ali com 33 toneladas, ou se não der 33, eu consegui 20, eu consegui só 30, perdi 10%, é 10% de custo a mais e 10% de receita a menos. Então eu estou causando aqui, se essa pessoa está fazendo aqui, compreender isso, ele vai minimizar isso aqui para você ter melhores resultados no final. Mas ele tem que compreender. Como é que compreende? Participando. Até o limite daquilo que é possível, mas a pessoa participa. Não diz, só é um ajudante. Não é só um ajudante, não é só um arrumador. Ele é o cara que te pode dar prejuízo, derrubando carga, arrumando mal, de cabeça para baixo a carga, fazendo uma arrumação que chega no destino, algumas coisas quebradas. Então, ele compreende e aí veste a camisa da empresa, né? E aí, quando a pessoa faz isso, eu peguei aqui um bonequinho que eu tenho, ele se sente, né, que é bom, ele se sente chefe dele mesmo, né? Ou seja, é o boss, né? Ou seja, o cara está consciente das coisas que ele tem que fazer, e aí ele se motiva. Normalmente eu faço isso, mas aí cada um tem uma consciência do nível de preparo da pessoa para ser ou não assim. Então, quando a pessoa sente parte do processo, ele passa a contribuir melhor, e aí as metas começam a acontecer. Então, muito ponto isso, aí você começa a ter um bom resultado ali na linha de lucro bruto, tá? Por hoje eu vou parar aqui para não ficar, agora depois vamos falar dos custos administrativos, né, e comerciais e os outros custos, como é que é interessante a gente tratar, tá? Eu espero ter contribuído, né, com esse episódio de hoje. Vou salvar lá no canal meu do YouTube, né, Francisco Pontes, onde você pode ver todos os outros episódios na sequência, né? E aí você pode criticar, dar dizer assim, como eu chamo, um like, se inscreve no canal, cada vez que eu botar lá você é avisado. Se você não quer estar aqui, você pode em outro momento assistir, mas vai lá. Mas como de praxe, né, ajude as pessoas, porque as pessoas sendo ajudadas, eles vão lhe ajudar, vão tratar melhor os seus clientes e você vai ganhar mais dinheiro. Então fortaleça as relações das pessoas para que ela compre também o seu projeto, porque passa a ser projeto dela, tá? E sempre que precisar fazer alguma ação mais dura, explique por quê. Porque aí você consegue manter a cultura da organização acesa pelo respeito pelas pessoas. Obrigado, fique todos com Deus.